bem-vindos a mais um capítulo de... E esse capítulo foi de fofura de casal para creepy absoluta em 1 segundo. Bom, o capítulo começa, na verdade, com um aviso. Avisando que, para aqueles mais sensíveis a cenas violentas, tem muitas cenas violentas e perturbadoras. Bom, o capítulo verdadeiro começa com a pergunta do número 6, que é o Hakubo, dizendo a Sumire se ele pode fazer dele, pra valer dessa vez. E a garota reage como toda garota faria. Dá um socão no cara. A Sumire começa a falar: o que foi isso? Bateu a cabeça, foi? E o Hakubo: bom, tem alguém batendo na minha cabeça agora. E a Sumire acha: será que nosso tempo separado fez o amor florescer? E meio que o Hakubo: o quê? Eu não entendi. E meio que a garota ainda tá mais confusa do que nunca. A Sumire pede pra ele se explicar, só que ele também não sabe como explicar. Ele fala que já viveu por muita coisa e que entendeu o ciclo da vida. E os seus sentimentos pela Sumire não deveriam ter sido nada além de atração. Mas por décadas, apesar dos seus esforços, esses sentimentos a declaram no fundo da sua alma. Era horrível e insuportável. E ele começa a achar que foi enfeitiçado pela Sumire. E a Sumire, vendo que o Hakubo sofreu por décadas por causa dela, ela simplesmente reage com um sorriso. E é um dos sorrisos mais fofos que eu já vi. E daí ela abraça o Hakubo, que não entende do porquê que ela tá tão feliz. Ah, Hakubo, você não sabe como é o poder do amor. E o Hakubo fala que mesmo ele o vendo a Paty outra vez, esses sentimentos nunca irão mudar, já que ele não consegue esquecer. E daí ele morde o pescoço da Sumire, lá na Zuna com o Yamori. E dá pra ver que no pescoço dela tem o seu Yorishiro. E depois ele morde parte do braço dela. E ele fala: então eu vou fazer como eu gosto. E daí temos um monólogo dele, dizendo que a Sumire queria que ele chorasse. Queria ter nascido como um ser humano normal. Aí ele poderia ter conhecido ela quando era criança, ter sido seu cuidador, gastaria suas horas ao lado dela, seria capaz de rir e chorar como ela e poderia ter se apaixonado por ela como ela queria. Ele desabaria em prantos e agarraria ela enquanto ela se casava com Deus. Ele poderia ter ido pro inferno por ela e queria que tivesse sido assim. E meio que a Sumire meio que começa a falar dizendo: bobinho, você ainda não percebeu? Você já está no abismo mais profundo do próprio inferno. E ela toca no rosto do Hakubo e quando vemos sangue meio que nas mãos dela. E ele inconscientemente meio que fala: então eu já estou grato. Enquanto ele come o braço dela. Gente, essa cena foi bizarra ao mesmo tempo fofa. Tipo, fofa pela conclusão do casal Hakubo e Sumire, só que bizarra pelo fato do Hakubo não ter comido meio que a Sumire carnalmente, e sim literalmente, assim acabando com seu Yorishiro. E daí nós voltamos para nossa protagonista, Yashiro Nenê, que limpava meio que as escamas para secá-las. Ou seja, ela ainda tá com a maldição da sereia. Tcharam! O quê? Ah, que gracinha, ela adorou o aquário. A Yashiro percebe que tem os cacos meio que de fronteiras, quando ela tira os Yorishiros, meio que desabando. E ela percebe que a própria fronteira está desabando por completo. Mas a Yashiro não fez nada de mal com a Sumire, já que a própria não faria isso. Eu conto ou vocês contam? Bom, a Yashiro pensa que se a fronteira se colapsar, com certeza eles vão ir para a próxima margem. E ela acredita que a própria Aoi foi meio que salva pelo Kon, Teru, Minamoto e pelo Akane. E ela pode evitar meio que a morte da Aoi. Só que isso quer dizer que meio que se a Yashiro fugir, ela morre também. Aí a Yashiro fica desesperada procurando pela Sumire. E quando ela tropeça, ela é pega por alguém. E esse alguém é a Sakura. E meio que a Yashiro a lembra pela sua conversa na festa dos chás sobre seus maridos, fantasmas concretados. Não fosse enganada. É isso mesmo. Eu não consigo suportar
Sakura fala que a Yashiro não irá morrer meio que na fronteira do Hakubo. E meio que ela pergunta do porquê que ela está aqui e de como assim que ela não iria morrer aqui. E meio que do jeito fofo, Vandinha, ela fala, eu sou uma telepata. E a Yashiro fica, hã? E meio que ela fala que ela tem poderes misteriosos, como meio que controlar mentes, controlar coisas, ou destruí-las, ou ver o futuro. Ou seja, ela é um mob. Longe, tá bom. Mas a Yashiro já percebe que ela tá mentindo e meio que ela confirma. Sim, claro. Porque está mais por uma meia-verdade. E ela pergunta do que a Yashiro quer saber. Do seu tempo de vida, do porquê que a morte a persegue, de como tudo isso começou. Ou ela prefere saber sobre o número 7, o Hanako. Se ela quer saber do passado de Yugi, Amane e Tsukasa. Bom, a Sakura fala que elas têm pouco tempo até acontecer com esse sapo completo. Aqui nem o Tsukasa ouve. Por isso ela vai responder tudo que meio que a Yashiro quiser. E o capítulo termina com a Sakura perguntando pra onde elas começam. Bom, pelo caminhar de onde a história tá indo, eu acho que a Yashiro vai perguntar sobre o passado do Hanako / Amane. Isso vai ser mais influenciado depois de alguns capítulos atrás, na verdade, 3, do Tsukasa mais uma vez insinuando pro Amane que depois de tirar a própria vida, as coisas ficaram mais fáceis. E meio que a Yashiro quer saber como tudo isso começou. Do porquê que ele matou o Tsukasa, pra logo depois se matar. E tudo o que sabemos até agora é que o Tsukasa fez pacto com o demônio, sem brincadeira, é tudo verdade. Que fez uma troca de Tsukasa e justificou o nosso Tsukasa maligno que conhecemos hoje. Isso para salvar o Amane que estava no risco de morte. Só que isso acarretou outras coisas, como meio que um possível relacionamento abusivo com a Amane, que o fez ter hematomas e para serem curados pelo Tsugumori, mostrado lá no episódio do Tsugumori. E ele chorando lá no episódio 9, quando a Yashiro encontra sua forma Amane. E acho que esse é o perfeito momento para meio que responderem essas dúvidas, já que estamos no possível arco final de Hanako. Bom, o capítulo foi isso, que tivemos muita fofurice e bizarrice do casal Hakubi e Sumire, além de Sakura meio que insinuando ser uma telepata e tentando oferecer respostas para Yashiro. Bom, esse foi o capítulo 94 de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui, Manu Tobias e fui.